Novamente. Já cheguei também, gente. Então tá. Tomaram café? Tomaram água? Ai, o Guaranazinho, porque eu não sou fitness. Então vamos lá. Vamos retornar aqui. Olha só. Conceitos de pesquisa qualitativa. Primeiramente, o que você sabe sobre pesquisa qualitativa? Com base nos exemplos citados, como você a conceituaria? Olha, nós citamos vários exemplos para que a gente pudesse trabalhar a pesquisa qualitativa. Vamos ver como é que se dá isso. Pesquisa qualitativa, conceitos e características. Olha só. O conceito mais geral. Tipos de pesquisa, exploratória, ela estimula, é entrevistado, você permite falar e pensar livremente, objeto, fenômeno específico, tem profundidade, em vez de estatísticas, números e gráficos. Fazem descrições, comparações e interpretações. E o mais, te permite trabalhar a subjetividade. Quando vocês lerem aquele texto que eu postei para vocês, chamado Pesquisa Qualitativa História de Vida, vocês vão ver como essa subjetividade vem para o papel. Porque você não pode se envolver emocionalmente com o seu depoente, com aquela pessoa que você está entrevistando. Você não pode se envolver, você não pode dar opinião, você vai ouvir, mas você tem que ter uma percepção para capturar a subjetividade dele. Aquela fala, você imagina uma mulher que está relatando a violência doméstica, você imagina o que é um psicólogo falar do trabalho dele dentro do hospital, dentro da cadeia pública, ouvir uma pessoa falar sobre os casos, como que o seu físico e o seu psicológico sofre quando é a homofobia. Imagine como você faz para captar essa subjetividade, essa emoção. Tem coisas que não são ditas, elas são observadas. E olha só, tá vendo? Ela estimula. Você precisa ganhar a confiança do seu entrevistado para você tirar dele, né, deixar ele falar. Então, você vai descrever, você vai comparar e você vai interpretar. Então, os exemplos, né? Eu coloquei aqui homofobia, violência doméstica, a psicologia hospitalar, asilo. Você imagina você sentar no meio daquelas duas velhinhas lá e perguntar para elas: por que te trouxeram para cá, vozinha? E deixar ela falar. Ela vai voltar em toda uma história no tempo, de quando ela era menina, quando ela se casou, que teve os filhos. Geralmente vai depois falar: a minha nora não me quis em casa, não quis, meu filho queria me levar, mas a minha nora não deixou. Ah, não, eu gosto mais daqui, aqui é bom, aqui eu tenho amigas, aqui eu sou bem cuidada. Mas os primeiros meses eles vinham me ver, depois eles não vieram mais. Mas isso vai sair com subjetividade. E como você vai capturar tudo isso? Então, a pesquisa qualitativa ela é importante porque ela nos permite ir nesses lugares que outros não conseguem ir. Certo? Vamos mais. Olha só. O ser humano, ele é um objeto de estudo. Ele nasceu para ser estudado, né? De vez em quando a gente vê aí nas redes sociais que a NASA precisa estudar comportamentos, porque como o brasileiro e o ser humano em geral, ele é criativo. Mas o ser humano, ele nasceu
para ser, de fato, o objeto de estudo. O que é a subjetividade? Talvez vocês ficam aí. A Marildes fala tanto de subjetividade para a gente, fala de subjetividade. E o que é essa subjetividade? Vamos entender. Gente, vocês estão ouvindo um barulho de cortar grama? Não. Ah, é porque eu estou ouvindo, porque eu moro numa esquina e tem alguém cortando grama, mas está um barulho de cortar grama. Mas tá bom, já que não está interferindo, beleza. Então, o que é essa subjetividade? Olha só, é o mundo íntimo, é interno, é indivíduo, ele tem sua forma, é o pensar, é as ideias, são significados, são as emoções. Isso é subjetividade. Então, quando fala assim, como é que eu faço para capturar, ou para entender, ou para estar ao lado de alguém para discutir e trazer essa subjetividade? É só você observar tudo isso. Ele te traz esse mundo íntimo. São coisas bastante pessoais. É o interno, é o que você consegue, mas existem modos para se fazer isso e métodos para se fazer isso. Então, a subjetividade é tudo isso aqui, ó. São todas essas características aqui. Aí tem um conceito de subjetividade. Subjetividade é o que se passa no íntimo do indivíduo. É como ele vê, sente, pensa a respeito de algo e que não segue um padrão, pois sofre influências da cultura, da educação, da religião e das experiências adquiridas. É quando nós expressamos nosso ponto de vista pessoal, de acordo com as influências acima descritas. Então, as influências são aquelas que nós citamos agora no slide anterior, que fala do íntimo, que fala dessa subjetividade. Então, assim, o que é o conceito dela? É exatamente o que se passa no íntimo de cada indivíduo. Como ele pensa a respeito de alguma coisa, mas não segue padrão, não tem protocolo. A gente deixa a pessoa se manifestar. Qual que é a diferença entre pesquisa quantitativa e qualitativa? Olha só, preste atenção nessa explicação. Esse quadradinho aqui, ele é uma pesquisa qualitativa. Esse aqui é uma pesquisa quantitativa. Todas as vezes que você tiver uma pesquisa quantitativa, você terá que ter uma pesquisa qualitativa. Agora, nem sempre uma pesquisa qualitativa vai levar numa quantitativa, certo? Então, eu coloquei essas duas imagens aqui, justamente para vocês compreenderem isso, né? Ou seja, quali e quanti. Tem alguma pergunta aí sobre a diferença de pesquisa quantitativa e qualitativa? E aí? Eu acho que dá para entender bem, professora. Quantitativa é quantidade, né? Qualitativa é qualidade, né? Isso. Aqui na quantitativa, isso. Na quantitativa, você trabalha com números, você trabalha com gráficos, você trabalha com tabelas. Já na qualitativa, você vai interpretar, você vai trabalhar com uma entrevista, mas você vai ter que interpretar essa entrevista. Ok. Sim. Exemplo de pesquisa quantitativa. Então, vamos colocar aí. Quando você vai para uma pesquisa quantitativa, você tem que elaborar
isso aqui, né? Você tem que elaborar a pesquisa, ou seja, o seu questionário. Então, você já vai com as perguntas prontas, na quantitativa. Na qualitativa, você só vai com o roteiro. Você não tem perguntas prontas na qualitativa. Na quantitativa, sim. Então, na quantitativa qual é o candidato que você vai votar nessas eleições presidenciais? A resposta, ela é uma só. Não dá margem para interpretar. Ela é e pronto. Então, depois só vai ser tabulado dessa maneira aqui, ó. Isso é pesquisa quantitativa. Quantos vão votar no X, quantos vão votar no Y e quantos vão votar no Z. Então, essa tabulação de dados, ela vem para cá em forma, né, de gráficos, em forma do modelo que achar melhor para fazer. Tranquilo aqui? Exemplo de pesquisa qualitativa. Agora, tá vendo como vai mudar a pergunta? A outra para fazer a quanti era: em quem você vai votar? Resposta objetiva. Agora vem: por que você vai votar no candidato X? Resposta subjetiva, que é na pesquisa qualitativa. Ah, eu vou votar no X porque ele é integrante de um partido que investe na educação, na saúde, na moradia. Gostei muito das propostas dele, realmente me convenceu. Esse foi o seu Joaquim que respondeu. Tá vendo? É uma pesquisa qualitativa. O que vai mudar é a forma da pergunta. Então, é um processo de reflexão e análise, a pesquisa qualitativa. É um processo de reflexão e análise da realidade através de métodos e técnicas para a compreensão detalhada do seu objeto de estudo. Então, ela traz para a gente, né, um conceito bastante técnico, né? É um processo de reflexão e análise de uma realidade, que você tem que usar métodos e técnicas para ter uma compreensão detalhada do seu objeto de estudo. Então, vamos aqui. Exemplo de pesquisa qualitativa na área da psicologia. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então, tá. Sim. Cadê todo mundo? Alice, Anne, Aparecida, Diego, Giovana, Radaz, Cairo. Oi, estou aqui. Vocês estão dormindo não, né? Não, Tô aqui. não, estamos acordados. Nairiane, Estou aqui Nathalie, também. Nayara, Poliana. Estou fazendo chamada. Estou aqui, Vitória, professora. Viviane. Eu estou aqui. Legal. Tá bom. Então, vamos lá. Só para acordar vocês. Tema delimitado. Olha só que legal esse tema. A aprendizagem profissional do psicólogo clínico. Exemplo de pesquisa qualitativa na área da psicologia. A aprendizagem profissional do psicólogo clínico. Qual seria, aqui nós já vamos, esqueçam agora aquele tema lá que eu dei a princípio sobre depressão pós-parto. Agora a gente já está trabalhando outro tema aqui, só para vocês pensarem. Porque aqui vai usar totalmente a qualitativa. Possível questão que vai desencadear os estudos. Olha o problema de pesquisa daquele tema. Como ocorre a aprendizagem profissional do psicólogo na área clínica? Viram? Um tema e um problema. Olha aqui o problema.
Tudo isso vocês já aprenderam hoje. Aí, eu coloquei para vocês os procedimentos metodológicos para aquele tema ali. Os procedimentos metodológicos, qual é o caminho que eu vou seguir para poder desenvolver esse tema? Eu preciso fazer um estudo bibliográfico acerca do tema. Eu preciso selecionar 2 sujeitos de pesquisa. Eu preciso montar um instrumento de coleta. Eu preciso realizar entrevistas individuais em profundidade. Eu tenho que gravar. Eu tenho que transcrever. Eu tenho que analisar. Eu preciso interpretar. Eu tenho que confrontar. Eu preciso ter dados, literatura e depois eu tenho que apresentar. Viram? Só isso, né? A pesquisa qualitativa, ela é maravilhosa. Ela te dá aquilo que outros métodos não te dão. Mas, olha só, ela precisa estar tudo dentro desses critérios aqui, ó. Fazer esse estudo bibliográfico, leia. Como é que você vai fazer entrevista com uma pessoa? Como é que você vai perguntar algo para essa pessoa se você não compreende nem do assunto? É a mesma coisa. Ah, eu queria conversar com uma paciente que teve depressão pós-parto. Como é que você vai conversar com essa paciente, fazer uma entrevista com ela, se você não sabe nem o que é o conceito de depressão? Então, faça primeiro, né? Depois veja com quem você quer fazer sua entrevista. Tem que montar um instrumento de coleta. O que é esse instrumento de coleta? Ou seja, como é que você vai fazer a sua entrevista? Não use perguntas e respostas prontas e acabadas. Use um roteiro do que você quer. Se eu vou entrevistar uma paciente, uma pessoa que teve depressão pós-parto, eu vou perguntar para ela a primeira coisa, né? Da sua infância. Conta para mim, como foi sua infância? E aí você vai deixando a pessoa. Em cima das respostas desta pessoa é que você vai trazendo mais questionamentos para ela. Precisa fazer isso aqui, realizar essas entrevistas individual. Tem que gravar, mas para gravar você precisa pedir autorização para essa pessoa. Depois você vai voltar com essa gravação e você vai ouvir 1000 vezes e tem que transcrever na íntegra. Até se ela tiver erros na sua fala, se ela falar, é o meu problema, você vai transcrever desta maneira. Porque atrás desse erro, existe alguma situação que você depois pode identificar. Você precisa analisar. É preciso interpretar tudo isso. Mas essa interpretação, ela só será possível se você tiver um estudo bibliográfico. Você precisa confrontar. Vai confrontar com quem? Os autores é que vão te dar embasamento teórico para você confrontar as informações. Você vai olhar os dados, né? Dados quantitativos para transformar em qualitativos. Você precisa ter literatura suficiente para entender e depois, consequentemente, apresentar todo o seu trabalho. A pesquisa qualitativa, ela trabalha com um universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, um lado não captável em equações médias e estatísticas. É uma citação da Minayo, de 1994, quando ela fala que a pesquisa qualitativa ela trabalha com o universo de significados, de aspirações e das crenças, dos valores e das atitudes. Então, é algo bastante dentro da subjetividade do que nós falamos agora há pouco. Mais conceitos aí. A pesquisa qualitativa é aquela que lida com interpretações das realidades sociais. Eu, particularmente, professora Marildes, gosto mais deste conceito aqui, que é o conceito do Gaskell e do Bauer. A pesquisa qualitativa é aquela que lida com interpretações das realidades sociais. Você vai estar lá.
junto a uma realidade social. É você que vai dar vida, é você que vai interpretar essa realidade. Isso é pesquisa qualitativa. Então, quais as características da pesquisa qualitativa? Ela possui um ambiente natural, que é o contexto, como fonte direta de dados e o pesquisador como principal instrumento. Exemplo, dentro da psicologia escolar, pesquisa sobre indisciplina escola versus clínica. É preciso fazer coleta de dados. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, a psicologia escolar, você vai escolher algo. Você vai trabalhar com o quê? Com a indisciplina. Indisciplina é a escola versus a clínica. Então, você precisa, se naquela escola há necessidade do psicólogo, por quê? Será a questão indisciplina? É a questão da violência? É a questão cognitiva? Aí é individual. Não é, aqui, quando trata da indisciplina, nós não estamos falando do indivíduo, de um só, mas o que gera dentro daquela escola. Agora, quando nós estamos falando do cognitivo, aí pode ser o individual, um aluno que tem problemas de aprendizagem. Por que o psicólogo é importante ali? Né? A pesquisa qualitativa, meus caros, ela é de caráter descritivo. Quem é o sujeito? Quem é a Nayara? Quem é você, Nayara? Eu preciso saber que critérios foram utilizados para selecionar. Por que eu quero trabalhar com a Nayara e não quero trabalhar com a Letícia? Eu estou dentro de um ambiente escolar, né? Por que eu escolhi trabalhar com a Nayara e não escolhi trabalhar com a Letícia? Que critérios eu usei para selecionar? É porque ela usa roupa muito colorida e a outra sempre está vestida de preto. Por quê? Que dia, em que horário e local os dados foram coletados? Essa informação precisa estar na qualitativa. Que dia que foi? Qual foi o horário? Qual foi o local? O que foi dito? Relatou o que nessa entrevista? O que não foi dito é chamado de impressões não verbais. Você, no seu relatório, vai colocar tudo isso. Tem situações que você está no meio de uma entrevista que a pessoa não diz. Por isso que, no momento da entrevista, você precisa ter um ambiente. Olha aí, vem vindo. Como estava o ambiente? Como estava esse ambiente? Sabe por quê? Porque tem coisas que não diz. Quando vocês colocaram a questão de trabalhar, por exemplo, a violência doméstica, tem mulheres que não vão falar de suas agressões. Ela vai fazer todo um contexto, mas não vai responder exato aquilo que você quer saber. Só que você precisa estar olhando para ela. Você precisa aprender a olhar dentro dos olhos. Você precisa olhar no ambiente. Porque tudo isso vai te dizer. Isso se chama impressões não verbais. Não foi dito. Professora. Oi. Viviane, Fala, Viviane. E essas impressões não verbais, a gente precisa descrevê-las? Precisa. Na hora que você for para a sua fundamentação teórica, você vai colocar as suas impressões. Você vai dizer, no momento, vou exemplificar para você. Aí você está trabalhando, por exemplo, a violência doméstica, né? Aí eu estou lá escrevendo, estou ali na frente do computador, digitando a minha fundamentação teórica, os meus relatos, eu já estou lá no meu texto construindo. Aí eu vou dizer, quando perguntei, vamos falar que a nossa mulher lá se chama auxiliadora. Quando perguntei para a auxiliadora sobre como ela mantém esse relacionamento, mesmo depois de ter apanhado inúmeras vezes,
apesar de que, neste momento da entrevista, não foi visualizado nenhuma marca em seu corpo. Mas, diante da resposta da auxiliadora, quando ela diz, 2 pontos, abre aspas. Aí ela fala, fecha aspas, aí você diz, percebi naquele olhar bastante sofrido de uma mãe, de uma esposa, de uma dona de casa, de uma trabalhadora, que, na verdade, ela não pôde dizer, mas o seu semblante disse que ela não acabou com esse relacionamento justamente porque suas condições financeiras não é lhe permitido para criar seus filhos sozinha. Então, assim, mas você descreve, você dá o seu parecer, você dá vida para isso, mas você precisa perceber isso. Um dia, se a Maria Auxiliadora pegasse esse trabalho seu para ler, ela diria assim, eu não disse, mas ela conseguiu saber exatamente o que se passa comigo. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô amando isso. Não entendi. Eu não sei vocês, mas eu tô amando isso. Tô louca para fazer minha pesquisa. Vou lá no Larzinho dos Idosos. É muito bom, Viviane, é bom demais. A pesquisa qualitativa na psicologia é algo fundamental. Seja ela no direito, seja ela onde for, é muito boa, porque você vai onde os livros não te deixam ir, né? Fala, Mariane. Eu só tava ouvindo, porque eu concordo com ela, tá sendo... Eu acho que é a matéria mais humana, assim, né, que a gente tá tendo. Ela é... Onde a gente pode se expressar também. Exatamente. Né? Com certeza. Com certeza. Que bom. Então, já entenderam aí esse caráter descritivo da pesquisa qualitativa, né? Então, vamos mais. Os dados são coletados na forma de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos e documentos pessoais. Imagine, você que estava falando que vai lá no Lar dos Idosos, Viviane, você já imaginou? Ela vai lá abrir o baúzinho dela, vai tirar um monte de fotografias. E aí? Aquelas fotografias em preto e branco. Está aqui. Verdade. Nossa. Eu tenho material aqui para vocês, que aí a gente vai disponibilizando conforme as aulas, que é a história da fotografia. Como é que você interpreta a fotografia? Eu vou fazer uma explicação bastante interessante aqui de fotografia. Tem um autor, ele se chama Boris Kosoy. Não é o Kazoy, não, aquele da televisão, não. É Boris Kosoy. Ele escreve uma obra chamada A História da Fotografia. Como você interpreta a fotografia? Aí, a capa do livro dele é uma fotografia do início do século, nas plantações de café de São Paulo. E aí, na colheita do café, as mulheres fazendo colheita de café, o homem, elas subindo em escadas, mas muito bem vestidas. Muito bem vestidas. O que nos diz essa fotografia? Que naquele dia, de fato, era o dia de tirar fotografia. Porque o patrão mandou as trabalhadoras vestirem suas melhores roupas, pentear os cabelos, colocar um lenço na cabeça para tirar fotografia. Porque no dia a dia, no cotidiano, não é assim que elas vestem. Então, a fotografia, ela conta para a gente uma história. Eu tenho uma... Fala. Mas nessas fotos, nessa época, elas sorriam ou não? Não. E aí você percebe que não há o sorriso. Não há o sorriso. Mesmo o patrão mandando vestir a melhor roupa, isso não está escrito em lugar nenhum. Mas olha, Poliana, como que alguém subindo numa escada, catando café, numa plena colheita, estaria daquele jeito, linda, toda vestida de botas, de roupas, vestidos longos, saiotes, lenços na cabeça? Não.
Então, não está escrito isso em lugar nenhum, mas você interpreta isso. Você que faz a interpretação. Certo? Aí você assiste um vídeo. O vídeo também é uma fonte de coleta de dados. Documentos. Atestado de óbito, atestado de nascimento, de casamento, não importa. Ele é um documento. Os documentos pessoais, né? Você pegar uma sequência de identidades, por exemplo, das pessoas. Então, tudo é documento. Ah, é a vozinha lá no Lar dos Idosos, Viviane, vai lá e fala assim, peraí, minha filha, eu vou pegar aqui uma carta que meu neto mandou para mim. É um documento pessoal dela. Ali, você vai conseguir interpretar. Arantes? Então, tá aqui. Vamos lá para o próximo. Gente, me dá só 1 minuto, 1 segundinho, tá? Peraí. Oi. Tá. Então, deixa eu te fazer a explicação. Não é só o Cláudio que não aparece no sistema. Eu já conversei com o Regis, é porque assim, todo mundo já está criado. Você falou com o Regis, né? Todos os dias, todas as fichas que chegam para a gente imediatamente correto. Não vai ficar nem um dia. Aí, nem você não entrou ainda. Ninguém, Valcito, não entrou ainda. Ninguém, porque a mulher era do processo que você escolheu. Mas o que vale é o que o dia entrou no sistema. Aí o que vale é que ele entra no sistema. Tá? Pode se perguntar sobre esse assunto. É muito já que perguntar sobre o assunto. Mas acontece, não é uma coisa que já está todo dia. Deixa eu falar. Peraí. Desculpa, gente, eu só fui acabar com um barulho ali, senão ia atrapalhar a nossa aula. Então, vamos aqui. Seguindo. O significado, olha, por que eu coloquei essa palavra em vermelho aqui? Para destacar justamente para a gente poder entender. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida deve ser uma preocupação do investigador. Eu coloquei como exemplo uma criança vítima de bullying. Você precisa dar significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida. Exemplo, se a Poliana, a Vitória, as meninas, o Diego, o Cairo, me perguntasse, Marildes, como é dar esse significado? Quando a gente vai fazer entrevista, quando a gente vai trabalhar com a qualitativa, que é necessário dentro da disciplina de vocês de psicologia, você não pode descartar nada. Às vezes, o que a pessoa está falando para você, lá no fundinho da sua cabeça, está assim, nossa, que coisa mais babaca, que coisa mais sem importância. Não é. Não é. Atrás dessa fala, né? Olha, é assim, aí a pessoa baixa a cabeça, né? Eu sofri bullying. E não vamos entrar nesse achismo, só para brincar um pouquinho com vocês, tem pessoas que colocam lá nas redes sociais bem assim, ó, que se tratava bullying, era com chinelada, se tratava bullying, era dessa maneira. Quando era criança, o bullying a gente
tratava era na base da pancada, da porrada, na briga lá fora. Então, só que nessa infância, de muito tempo atrás, por exemplo, na minha infância, a gente nunca ouviu falar da palavra bullying. Mas é porque a ciência ela vai dando conceito para as coisas. Hein, professora? Oi, Poliana. Assim, que nem você falou, né? No nosso tempo não tinha a palavra bullying, mas a gente sofria muito bullying, né? Talvez mais que hoje, né? E assim, a gente não sabia nem o significado disso, não sabia nem que existia. Só que eu acho assim, que eu não sei, eu, por exemplo, a gente traz sequelas disso lá do passado. Com certeza. Ficam cicatrizes, né, de coisas que a gente sofreu lá no passado, desse tal de bullying, que às vezes a gente carrega até hoje, que se a gente não procurar um tratamento psicológico, a gente fica travado em muita coisa, né? Com certeza. Então, graças a Deus, hoje tem a psicologia para ajudar. Né? É isso mesmo. Então, precisa dar significado. Não desperdice nada daquilo que relatam a vocês. Vamos avançar. O investigador qualitativo, que é você, preocupa-se mais com o processo do que com o produto. Por que eu coloquei isso aqui? Porque esse aqui, ó, o investigador qualitativo preocupa-se mais com o processo. Esse é o produto e esse é o processo. Onde me leva? Onde vai me levar essas respostas? Olha, onde vai me levar? Onde vai me levar? Exemplo, a psicologia organizacional, ela trabalha muito com isso, né? Com a etnografia da descrição in loco. Olhar o ambiente de trabalho. Como é que está esse trabalhador ali dentro? Porque o trabalhador também, dentro do seu ambiente, ele também sofre, por exemplo, bullying. Como que se trata isso? E como trabalhar a questão da psicologia organizacional in loco, ali, observando. Quando a gente chama descrição in loco, ela é chamada do etnografia. Etno, a palavra etno aqui, ó, tá vendo? Ela significa outro. Etno é uma palavra em grego que significa outro. Grafia é a escrita. Então, vamos traduzir essa palavra? É a escrita sobre o outro. Entenderam? É a escrita sobre o outro. Isso que se chama etnografia. A pesquisa qualitativa, ela tem um caráter indutivo. Indutivo. Não é dedutivo. Indutivo. Sabe o que significa caráter indutivo? É do particular para o geral. Vou repetir. O caráter indutivo, ele sai do particular para o geral. Aquilo que, traduzindo em miúdos assim, é da pessoa para fora e nunca de fora para dentro. Do menor para o maior e nunca do maior para o menor. Então, você encontra o seu particular, que é esse indivíduo, e vai extraindo dele e vai levando. Então, isso é um caráter indutivo. Lá na sua metodologia, você vai colocar sua pesquisa qualitativa com caráter indutivo. Quem sabe o que é caráter indutivo já vai saber que é do particular para o geral. Tudo bem, né? Só mostrando. Não foi à toa que coloquei isso aqui, tá vendo? Esse cérebro aqui, olha só, é daqui para fora. Nunca é de lá para cá. É sempre de dentro para fora. Verbos importantes na pesquisa qualitativa. Viram? Olha como isso aqui é maravilhoso para vocês. Verbos a serem utilizados na pesquisa qualitativa lá nos seus específicos. Nos seus específicos, no seu geral. Descrever, analisar, interpretar e comparar. Quem descreve alguma coisa que vê ou que sente. Isso está dentro da pesquisa qualitativa.
Quem analisa, analisa o que vê e o que viu. Interpretar sempre está no olhar. E o comparar, você compara um caso com outro caso. Então, esses verbos, eles estão para subsidiar os objetivos geral e os específicos dentro de uma pesquisa de método qualitativo. Agora ficou bom para vocês, tá vendo a diferença? Diferenças da pesquisa qualitativa para a pesquisa quantitativa. A qualitativa, texto, imagem. Na quantitativa, números. Na qualitativa, você tem descrição. Na quantitativa, você tem estatística. Na qualitativa, você tem interpretação. Na quantitativa, você faz levantamento de opinião. Na qualitativa, ela é participativa. Você está lá dentro. Na quantitativa, ela só é um gráfico. Na qualitativa, ela possui um contexto, um lugar, um ambiente. Na quantitativa, ela só é uma quantidade de números, de dados. Na qualitativa, ela é subjetiva. Na quantitativa, ela é objetiva. Essa qualitativa te dá emoção. A quantitativa, ela é a razão das coisas. Ok, gente? Tá claro isso? Tranquilo, né? Muito bom. Tranquilo. Então, esse material aqui, eu não dei ele para vocês ainda não. Porque, na verdade, ele foi um rascunho que eu fiz para eu trabalhar melhor aqui, entendeu? Eu fiquei buscando algo que fosse melhor para eu trabalhar aqui no vídeo com vocês. Mas eu senti que vocês gostaram desse material meu. Isso, envia pra gente. Vou postar lá no portal no Avo para vocês. Tá? Eu vou postar como essa aula é a número 7, eu vou postar ela para vocês como aula complementar na 8ª, tá? Para vocês terem esse material para vocês. Então, vamos mais, ainda não acabou, não. Olha só. Exemplo de um relato de pesquisa na perspectiva qualitativa. Isso aqui é um trabalho, eu olhei o que eu tenho, na página 45, foi só para eu não me perder. O tema é a formação docente em ciências biológicas. Tá? Então, vamos ver. Só para refletir. Não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Isso está lá no canal Futura. É uma frase que a gente tira, né? E quantos vocês já ouviram isso no canal Futura na televisão? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, a qualitativa, ela é bem isso. Ela deixa muito mais, né, as perguntas para se darem respostas. Mas quanto mais respostas se tem, mais perguntas são formuladas. Bom, textos para a próxima aula. Então, ele é um texto para a sua próxima aula, eu vou guardar ele lá para você. Bom, até aí, tudo ok, né? Tudo ok. Beleza. Então, hoje, eu trabalhei com vocês acerca da pesquisa qualitativa na psicologia. Eu vou fechar e agora nós vamos para uma parte que é técnica. Esse material é o que está lá hoje para vocês, chamado normas técnicas. É um tantinho complicado, mas vocês vão dar conta e precisam compreender. O que eu vou mostrar para vocês agora, não existe erro. Se errar uma vírgula, está errado tudo, porque são normas da ABNT, tá bom? Então, vamos aqui. Olha só. O que eu quero de vocês? Tema,
problema de pesquisa, objetivo geral, 3 objetivos específicos, justificativa e metodologia. Está prontinho. Vocês já podem fazer isso. Podem, vocês já sabem fazer isso. E tem que fazer. Tem que sentar, tem que colocar a cabeça para pensar, escolha seu tema. Todos esses passos já estão explicados. Eu vou repetir. O tema, o problema de pesquisa, o objetivo geral, seus 3 específicos, sua justificativa e sua metodologia está explicada. Basta que vocês sentem e façam. Então, vamos aqui. Aqui. Visualizaram? Meninos? Visualizou o quê, professora? Um amarelinho? Não. Não, Esse aqui? Não, né? não. Acho que é aqui eu que não trouxe ele ainda para cá. Peraí, vou buscar ele. Ainda também não, né? Então eu vou só procurar. Engraçado. Porque ele não vem para cá. Deixa eu ver como é que traz esse... modelo. Gente, eu tenho ele aqui, mas eu não sei porque ele não entra. Vocês conseguem entrar no ALVA de vocês? Normas técnicas. Conseguem? Estou indo lá, peraí. Vamos lá. Em que lugar específico, professora, a senhora quer que entre? Não entendi. Em que lugar específico? Das normas técnicas? É. Ele está no encontro 7 que eu coloquei para vocês. Mas é para entrar no AVA, professora? É porque eu não estou conseguindo levar essas normas técnicas para a tela para vocês verem. Não estou conseguindo compartilhar com vocês agora. Deixa eu só ver aqui, peraí. Peraí. Compartilhar. E agora? Estão vendo? Agora sim. Esse inserir logo, tá bom? Conseguiram ver? Então não precisa entrar no AVA mais, não, que eu estava entrando. Não? Agora eu consegui. Tá. Então vou fechar aqui. Então. Se vocês estão visualizando, beleza. Agora eu consegui compartilhar com vocês. Todo mundo está olhando? Sim. Isso aqui vai ter que nós olharmos assim, ó, nos mínimos detalhes. Ok? Posso começar? Tá nome do autor do trabalho, isso? Isso. Certo? O que eu estou dando para vocês? Eu estou entregando para vocês prontinho algo para vocês nunca errarem. Se eu fosse vocês, eu pegava esse material que está lá no portal de vocês e que estou mostrando aqui, eu
eu imprimia, ou então eu colocava no meu computador, porque todos os trabalhos que os professores de vocês pedirem tem que ter esse padrão. É nesse padrão, tá? Ó, capa. Isso aqui é capa. Essa primeira folha é a capa. Bem aqui, inserir logo da instituição, vocês vão pegar o logo da Unic e vai colocar aqui. Não é o logo do curso de psicologia, é o logo da Unic, bem aqui centralizado, certo? O que eu ensino sempre para os meus alunos? Baixem e usem isso aqui. Vai apagando os amarelos e vai inserindo o que vocês querem. Aqui na capa, você deve colocar o seu nome, ó, nome do autor do trabalho. Tanto que o que eu dei para vocês fazerem, vocês já podem digitar aqui dentro. Vocês já podem baixar e digitar isso aqui, digitar o trabalho de vocês aqui dentro. À medida que você vai fazendo, quando você terminar, tá tudo feitinho aqui. Esse nome do autor, ele tem que estar em caixa alta. O que é caixa alta? Em maiúsculo. Se nós estivéssemos lá em sala, nós íamos lá no laboratório, na frente do computador. Mas como a gente está aqui na frente do computador, né, vocês conseguem ver bem. Caixa alta, fonte Arial 16 centralizado. Caixa alta é o maiúsculo, a fonte Arial você vai buscar aqui, ó. O 16 está aqui e ele tem que ser centralizado bem aqui. Não pode ser nem para cá e nem para cá. É aqui, certo? Então tá. Aí, isso aqui são só explicações. Aí você vai e apaga tudo esse amarelo, daí apaga. Aí vem título do seu trabalho. A gente não coloca título de trabalho aqui. Você vai dar todo esse espaço, tal, e vem e coloca o título do seu trabalho. Então, vamos colocar aí o nosso trabalho de hoje. Depressão pós-parto. Se tiver subtítulo, se tiver o subtítulo, exemplo. Marildes, dê um exemplo de subtítulo dentro desse tema. Se eu colocasse assim, depressão pós-parto, 2 pontos, na adolescência. Aí seria o subtítulo. Então, o título, que é esse aqui, ele é em caixa alta, fonte Arial 16, tem que estar em negrito. O título. Cuidado, meus caros, isso faz a gente errar. E esse erro não é permitido, tá? Ó, preste atenção na minha explicação. O título do trabalho é em negrito, mas se tiver subtítulo, o subtítulo não pode ser em negrito. Tá vendo, ó? Subtítulo em caixa alta, continua sendo maiúsculo, continua sendo na fonte Arial, com a fonte 16, mas não pode colocar em negrito o subtítulo, apenas o título. Ok? Vocês viram os detalhezinhos? Por isso que tá aqui 16 sem negrito. 16 sem negrito. Vocês viram que eu coloquei para vocês o modelo e ainda coloquei todas as explicaçõezinhas, para vocês nunca errarem. Vocês nunca vão errar. Isso aqui é modelo padrão em qualquer universidade, em qualquer lugar, para qualquer trabalho. Certo? Se a professora de anatomia pedir um trabalho para vocês, é dentro deste modelo que vocês têm que digitar o trabalho de vocês. Tá. Essa aqui é a capa. Aí não esquece a cidade, Rondonópolis, 2019, 2020, você vai colocar o ano. Nós saímos da capa e agora a gente entrou para um que se chama folha de rosto. Esse segundo aqui se chama folha de rosto. Aqui já não vai mais o logo da faculdade, aqui só vem o seu nome, o nome do autor desse trabalho. É em caixa alta, fonte Arial 16, centralizado. Bem aí, ó, tá vendo? Então, aqui te ensina como fazer esse aqui. Você desce,
coloca o título do trabalho, igualzinho lá da capa. Título em caixa alta, fonte Arial 16 em negrito. Você vai querer esse trabalho impresso, professora? Quando for no momento de entregar, sim. E no momento de vocês mandarem para mim por e-mail, também é aí dentro. É dentro disso aqui. Entendeu? Uhum. Mas como a senhora tinha falado antes, ele é entregado por etapa, né? É por etapa, é por etapa. Tudo que eu for pedindo para vocês fazerem, tudo que eu ensinar e falar, agora vocês já podem fazer, vocês já vão digitando aqui dentro. Quando a gente terminar, Professora, a etapa já está digitado. Fala. então, no caso, é para a gente deixar o trabalho tudo pronto, e aí a gente vai te enviando no prazo que você dá. Por exemplo, eu estou com o trabalho pronto, aí você fala, até tal data eu quero a introdução do trabalho, aí a gente envia. Depois do... Ah, entendi. Você não vai fazer ele me entregar agora, do começo ao fim, não. Você vai fazendo tudo por etapa, tudo que eu pedir, porque eu só vou pedir aquilo que eu ensinar. E você vai fazendo, vai mandando, vai fazendo, vai mandando. Então, lá no final, o teu trabalho está prontinho. então para cada etapa, a senhora vai ter uma aula e vai ter uma explicação. Aí a senhora vai falar para a gente fazer. Isso, perfeito. Você viu que hoje eu repeti 2 vezes. Tema, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, justificativa e metodologia. Isso já está pronto para vocês já podem fazer, para me entregar, para me mandando. Dentro disso aqui, vocês vão baixar esse arquivo que está lá no portal de vocês, baixa ele e vai digitando aqui dentro, vai fazendo, vai apagando todos esses negócios. Pega, apaga tudo isso. Professora? E coloca para vocês. Pode falar. Estou te ouvindo. É que meu filho está fazendo muita bagunça. Eu não consegui encontrar esse trabalho no portal. Ele está lá em normas técnicas, chama-se normas técnicas. Bom, professor, eu entrei em normas técnicas e aí joga a gente para entrar na aula online, entendeu? Isso aí, tá desse jeito mesmo. Mas eu coloquei ele lá. Mas eu vejo depois, então. Mando também de novo, não tem problema nenhum. Eu entro lá no aula e mando para você de novo. Tem um outro link, mas não recarrega. Ah, entendi. Eu já sei. Esse outro link é isso aqui. É que, na verdade, eu tinha que ter colocado esse link junto com o link de entrar na aula, né? Porque eu acho que um está na pré-aula e o outro está na aula, não é isso? Por isso que vocês não conseguem, então. Eu já sei, tem que colocar tudo junto. Tranquilo, eu mando para vocês. Combinado? Meninos, combinado? Combinado. Combinado. Tá, eu mando. Assim que terminar, eu mando lá para o portal Ava para vocês. E coloco uma observação. Até depois que vocês saírem da aula, que vocês saírem daqui do programa, eu creio que vocês conseguem entrar no Ava e ver ele. Ele só não vai aparecer para vocês tudo ao mesmo tempo, porque você está na aula. Mas depois, só para você acessar o material, eu creio que você consegue. Então, vamos mais. Aqui eu quero dar uma dúvida. Sim. Na parte da metodologia da pesquisa. Uhum. É para me colocar o método que eu usei para fazer essa pesquisa? O método que você vai utilizar. Se Sim, é por exemplo. Quantitativa, com referencial teórico. Aí eu coloco, por exemplo, se for qualitativa, e preciso explicar sobre a qualitativa. Você vai colocar assim, ó. Este projeto de pesquisa, a metodologia utilizada neste projeto de pesquisa será qualitativa, utilizando-se da entrevista como instrumento. Vou utilizar instrumento de pesquisa de campo com entrevista, se for isso que você for fazer. Sim. Se não for fazer entrevista, não vai colocar. Mas a qualitativa, ela vai ser para
todo mundo. Independente se você vai usar, fazer entrevista de campo ou não, mas a qualitativa ela entra para todo mundo. Por quê? Porque quando você não tem a qualitativa da pesquisa de campo, você tem a qualitativa interpretando a ideia do autor. Entendi. Entendeu? Então, a qualitativa é para todo mundo. Então, assim, a metodologia utilizada neste projeto de pesquisa será a qualitativa e que será usada como instrumento, se você for para a pesquisa de campo. Se não for para a pesquisa de campo, continua. Será o método qualitativo através do referencial teórico, interpretativo e descritivo. Aí, se eu chegar a fazer o método de campo, eu entrevisto uma pessoa. No meio do trabalho, eu tenho que colocar essa entrevista, por exemplo, as palavras dessa pessoa, tudo. Deixa eu te entender, porque está falhando e eu não consegui te ouvir direito. Pode falar. Se eu, no caso, fizer o método que eu vou entrevistar, por exemplo, um idoso. Uhum. No meio do meu trabalho, eu preciso colocar toda a parte dessa entrevista, as falas dessa pessoa, tudo, ou colocar o meu entendimento? Olha, porque assim, você vai para a entrevista, você vai gravar, certo? Ou você vai usar o caderno para anotar tudo que a pessoa for falar. Você precisa transcrever. Sabe quando você vai no livro e lê o que o autor escreveu, interpreta? É porque você não sabe ainda fazer a citação direta, curta e longa. Aí eu vou ensinar depois. Essa entrevista que você vai fazer, que você vai transcrever, você vai usar na sua fundamentação teórica como citação direta, curta e longa. Entendeu? Sim. Mas calma que você vai aprender a fazer isso. Fica tranquilo. Na próxima aula nós já vamos aprender a fazer. Tá? Fica tranquilo. Você vai, porque isso tem que aparecer, mas ela vem em forma de citação. Mas aí tem que ensinar para vocês como fazer a citação indireta, a direta curta e a direta longa. Fica tranquilo. Sofre não, que a gente chega lá. Tá bom. Tá bom? Então, vamos aqui. Olha aqui a folha de rosto. Olha a folha de rosto. Aí você vai colocar projeto apresentado ao curso de psicologia da instituição Unic Rondonópolis. Professora Marildes Ferreira. Professora, mestre Marildes Ferreira. Essa é a sua folha de rosto. Novamente o nome da cidade e o ano. Acabou. Agora vem o sumário. O sumário, ele é isso aqui, para vocês nesse trabalho. É o que vai conter. Tudo que vai nesse trabalho de vocês já está aqui, ó. Só que nesse primeiro momento, você tem que ter cuidado com a numeração de páginas. A introdução do seu trabalho não é feita agora. A introdução do trabalho é o último que a gente faz. Então, você vai iniciar agora, ó. Problema, objetivos. Marildes, cadê o tema? Você não colocou o tema. Não preciso mais colocar o tema aqui, sabe por quê? Porque meu tema já está aqui, ó. Tá? Entenderam? Não preciso mais colocar o tema aqui, porque meu tema já está na capa e na folha de rosto. Eu inicio meu trabalho agora, nesse momento, com o problema. Tudo na mesma página. Problema, objetivo geral e específico. Tudo aqui, ó. A justificativa. A fundamentação teórica nós não vamos fazer agora. Aí vem a metodologia. Então, o passo a passo do trabalho de vocês está aqui. Fez o sumário, deixa o sumário quieto. A introdução nós não vamos fazer agora. Aqui, o problema. Ele vem com essa numeração. 1.1. Tá vendo? Aqui eu fiz toda uma explicação do que é um problema. Ó. O problema de pesquisa é definido pelo próprio autor e deve estar relacionado ao tema escolhido. É formulado através de uma pergunta clara e objetiva, com a qual se defronta e que se pretende resolver com o desenvolvimento do trabalho.
tudo que eu expliquei no início dessa aula, está tudo aqui. Número 2. Tá vendo? Essa pergunta vocês me fizeram lá no início da aula. Aí eu disse assim, calma, eu vou mostrar um material que vocês vão digitar tudo em cima. Ele vem desse jeito aqui, ó. Aí vem 2, objetivos. 2.1, objetivo geral ou primário. Não precisa nem colocar primário, só coloca 2.1, objetivo geral. Aí você coloca. Olha aqui que eu coloquei em negrito para você, ó. Lembre-se de que o objetivo geral deve ser apenas uma frase clara e concisa e deve iniciar com verbo no infinitivo. Então, coloquei até alguns verbos. Discutir, compreender, descrever, demonstrar, comparar, apontar, elaborar, conhecer, entender, estudar. Um objetivo geral, um verbo só. Então, aqui você vai apagar tudo isso aqui e vai colocar o 2.1, objetivo geral. Compreender as causas da depressão pós-parto. Só isso. Aí vem 2.2, chamado de objetivos específicos ou secundários. Não precisa colocar ou secundários. Se quiser, pode deixar. Se não, só objetivos específicos. Ó, coloquei em negrito para vocês. Deve-se estabelecer 3 objetivos específicos, que, assim como o objetivo geral, devem ser começados com verbo no infinitivo e cada um deve ser uma frase clara e concisa. Sabe aqueles 3 objetivos específicos que eu ensinei? Vai lá, faz uma bolinha bem aqui, ó. Aqui é o lugar que você pega as bolinhas. Bem aqui. Você clica bem aqui, ó. Quando você clicar aqui, vai sair uma bolinha. Aí você coloca uma bolinha, um objetivo específico. Ponto. Outra bolinha, outro objetivo específico. Outra bolinha, outro objetivo específico. Você não coloca assim, 1, 2, 3, não. É a bolinha. Bem aqui que você acha essa bolinha. Você clica aqui, a bolinha já vai descer. Na frente da bolinha, você coloca um objetivo específico. Tá aí os 3. Aqui a bolinha. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado. Tá vendo a bolinha? Coloca um aqui, outro aqui, Sim. outro aqui. Certo? Não tá bem explicadinho isso aqui? Isso aqui é um achado, gente. Isso aqui é tudo de bom. Agora, aí a justificativa. 3. Ela vem com a numeração 3. É só você pegar, baixar. Na hora de digitar, você só vai ter esse arquivo, vai digitando em cima. Apaga os amarelos e vai. Ó, tá vendo? Justificativa. Leiam sempre quando eu coloco para você. Aqui, ó. Justificativa é o seu porquê. Por que você escolheu o tema? Por que ele é importante? Por que ele merece ser investigado? Por que escrever sobre esse assunto? São perguntas para nortear você. Ó. Primeiro parágrafo, tá vendo? Apresente seu tema. Segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. Escreva um parágrafo abordando o tema. Outro demonstrando o problema atual relacionado que motivou a escolha do seu tema. Por fim, um parágrafo com a importância do seu trabalho. O que será abordado no trabalho, o que é relevante. Aquilo que eu expliquei no início da aula. Tá tudo explicadinho aqui, gente, ó. Quando vocês verem um negrito aqui, se atentem a eles. Esse aqui vocês não vão fazer agora, tá? Não é agora, não. Pode pular. Deixa ele lá, mas pula. É assunto da nossa próxima aula. Aí, metodologia. Número 5. Então, você vai escrever a sua metodologia. Método, caminho do trabalho de pesquisa. Então, a definição do tipo de pesquisa, se é com revisão de literatura, o período dos artigos pesquisados, que é os trabalhos publicados nos últimos 10 anos, onde você vai buscar isso através de livros, de site, de banco de dados, e as palavras-chave. Você tem que usar 3 palavrinhas-chave. Por exemplo, se a gente está trabalhando com depressão pós-parto, então eu colocaria
psicologia, tracinho, depressão, tracinho, pós-parto. 3 palavrinhas-chave. É isso. A próxima aula nossa, eu quero trabalhar com vocês isso aqui e quero trabalhar a citação direta curta e longa. Eu vou adiantar para vocês. Só para tirar uma dúvida, essa aula é o encontro 3, professora? Essa de hoje? É? Não, ela é encontro 7. Ah, meu Deus. Ela está lá no encontro 7. Encontro 7. Olha só. A aula que vem, assim, vocês que têm bastante contato, talvez mais que eu, lá no grupo de vocês criaram um grupo, criaram da sala toda? Sim. Vocês me colocaram lá? Eu não tô lá não, né? Tem um que tá. Depois vocês me dão só uma chamadinha no WhatsApp nesse grupo, porque eu posso mandar coisas para vocês lá. Ótimo. Bem melhor, né? Não é? Até esse material aqui eu posso mandar lá para vocês. Acho que fica até melhor. Fica. Com certeza. Né? Então, aí eu queria que vocês, e aí eu vou lá colocar um recado, olha, vocês viram que se você perder isso aqui, você não consegue avançar os passos para frente? Vocês perceberam isso? Perceberam, né? Meninos? Oi. Vocês perceberam que se perder uma aula dessa, uma explicação dessa, você não consegue fazer o que vem para frente, não é verdade? Professor, isso já é um aprendizado até o nosso TCC, né? Sim. Quando chegar no TCC... Quando a gente chegar lá... vão perguntar para vocês, ninguém vai explicar mais isso para vocês lá na frente. Isso aqui vocês aprendem no primeiro semestre, por quê? Porque é norma. Todo o trabalho que o professor pedir tem que estar dentro dessa norma, igualzinho esse amarelinho que eu coloquei. E quando vocês for pegar o projeto de TCC de vocês, é dentro desse modelo aí. Por isso que vocês vão, quando vocês lerem, vocês vão ver que está muito difícil TCC, porque é também. Então, vocês já vão ter tudo, gente. Então, eu digo nesse momento que vocês estão sendo agraciados com esse material, porque vocês vão carregar ele o curso inteirinho, até chegar ao TCC. Então, eu quero lembrar a vocês que a aula que vem, o material, ele é esse material aí. Esse aí mesmo, eu vou continuar com ele. Porque ele vai requerer, e eu sei que vai ser muitas dúvidas, de citação indireta, de citação direta curta e de citação direta longa. Então, assim, eu vou preparar a aula com bastante exemplo, nesse amarelinho, nesse que eu mostrei, tem muitos exemplos, porque senão vocês não vão conseguir aprender a fazer citações. E para poder ler os autores e até mesmo a pesquisa de campo de vocês, se vocês não aprenderem o que eu vou ensinar na aula que vem, vocês não conseguem levar para o papel. Por isso que quando a nossa colega aí perguntou, professora, mas a minha entrevista, que jeito que eu vou trazer? Calma, vai ser de forma de citação direta, curta e longa, mas vocês têm que aprender como fazer. Tem que aprender como citar o autor. Quando o autor for de uma obra for de um único autor, quando tiver 2 autores, quando tiver 3 autores, quando for 4 autores, como é que faz? Como citar o autor no início da citação, como citar o autor no final da citação. Então, professora. Oi. Não é necessariamente fazer pesquisa de campo, não, para esse trabalho. Ou é? Não, necessariamente não. Não. Isso não tem posição nenhuma. O trabalho é seu. A metodologia é você que escolhe do jeito que você quer fazer. Se você decidir que você não quer fazer nenhuma pesquisa de campo, e que todo o teu trabalho é baseado em cima de referências bibliográficas, é seu. Ninguém vai discordar
disso. Mas aí você prejudica. Não. A minha obrigação é ensinar vocês os vários caminhos, mas o que escolher para o teu trabalho, você que decide. Eu nunca vou dizer para você, não, vai lá e faz sua pesquisa de campo. Eu quero de pesquisa de campo. Não. Eu tenho que ensinar. Agora, a decisão de que método você vai utilizar é seu. Entendeu? Então, essa semana a gente tem que entregar o quê? O que eu citei? Tem a capa, né, com a folha de rosto ali, o sumário, o tema já vai estar lá, o seu problema, objetivo geral, os 3 específicos, sua justificativa e a sua metodologia. É até aí só que vocês vão me mandar. Uhum. Vocês vão digitar dentro desse arquivo que eu vou mandar para vocês agora, o amarelinho, mas que vocês têm lá. Depois, quando vocês saírem, vocês vão entrar no ar, vocês vão encontrar ele. Um dia mais ou menos, prof. Que dia? Então, eu tenho que lançar a nota, né? Eu tenho que lançar pontuação. Nós temos ainda 800 pontos para lançar. Eu preciso disso até segunda-feira. Pode repetir de novo? A segunda-feira. A capa, folha de rosto, o sumário que já está ali. É só você digitar em cima daquele arquivo. O tema, porque o tema já vai estar na capa e na folha de rosto, né? Uhum. Aí você vai iniciar 1.1, problema de pesquisa. Depois, objetivo geral. Objetivo, os 3 específicos. A justificativa e metodologia. Só até aí. Essa é a nossa avaliação parcial. A gente vai escrevendo em cima desse trabalho que a senhora vai mandar para a gente. Isso. Aí, por exemplo, isso daqui está em ordem, cada coisa dessa, ou a gente vai pular alguma coisa para mandar depois? Ele está em ordem. O que eu não falei para fazer, você só apaga e não coloca nada. Deixa só ele lá. Por exemplo, a fundamentação teórica está lá. O título foi número 4. Apaga tudo, deixa só lá. 4, fundamentação teórica, mas não escreva nada nesse item. Só preencha os itens que eu pedi. Entendeu? Tá certo. Uhum. Mais alguma coisa? Nosso tempo encerrou, mas podem perguntar alguma coisa. E aí? Foi bom? Foi bom. Gostei. Ai, foi bom, foi tão murcho. No final, todo mundo ficou assustado. Não, só agora no final que me deu uma perdida aqui, mas já recuperei. Que bom, que bom. Que bom. Gente, é assim mesmo, tá? É tranquilo, são normas, são técnicas, então a gente vai aprendendo. É novo para vocês e a professora de vocês está aqui para ensinar mesmo. Pode perguntar o que quiser, sabe? Por mais que pergunte, é nessas perguntas que a gente tira nossas dúvidas, tá? Eu estou achando o prazo muito pouco, professora, para segunda-feira. Mas é pouco que você tem que fazer. Você já pensou, a hora que você tiver seu tema, pronto. Professora, é para segunda-feira que horas? Olha, eu espero até meia-noite. Tá bom. Tá? Deixa eu só anotar os nomes de vocês nessa aula. Espera aí. Diego, cadê você? Giovana Laura. Giovana. Cairo Vinícius. Eu. Ok. Letícia. Letícia Lopes. Nariane. Estou aqui. Oi, prof. Oi. Nathalie. Nathalie foi dormir. Nayara. Eu. Tô aqui. Nayara. Poliana. Aqui.
Viviane. Tem mais? Eu, professor. Hã? Aparecida. Eu, professora Alice. Anne. Alice Araújo. Sim. Quem falou? Aparecida? Isso, eu tô aqui. Coelho, né? Isso. Aparecida Coelho. Aparecida Coelho. Ficou alguém sem falar? Parece que eu vi um nome, Wes. Anne. Então tá, ó. Alice Araújo. Vamos falando. Eu. Tô aqui. Anne, Isso. Aparecida Coelho. Sim, tô aqui. Giovana. Cairo. Letícia. Tô aqui, professora. Oi. Ele tá aqui. Letícia. Tá. Mariane. Estou aqui, professora. Nathalie. Nayara. Estou aqui. Poliana. Viviane. Aqui. Ok? Tô aqui. Então tá bom. Então, gente, qualquer coisa, a gente fala lá no grupo do WhatsApp, me dê uma chamadinha, porque assim, tem tanto grupo que eu fico sem saber, será que é esse ou aquele? Só me chama lá que eu mando o material para vocês lá. Essa aula vai estar disponível assim que eu souber como é que faz direitinho no YouTube. O link da aula vai estar disponível para vocês assistirem também o vídeo, tá? Do mais, muito obrigada. Cumprimos o nosso tempo bacana, começando aí exatamente às 7h30, agora são 10h35. O intervalo que nós fizemos de 10 minutos, nós tivemos uma boa hora-aula hoje, bem aproveitada, tá? Um abraço a todos vocês, tenham um bom dia, que Deus nos abençoe. Se cuidem, tá? Obrigada, professora. Um bom final de semana. Obrigada, para vocês também. Até. Obrigada. Tchau. Tchau.